Então, boa noite, pessoal. A gente seguindo aí nosso módulo de cardiologia, das aulas da residência de terapia intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje um convidado aí, expert, excelentíssimo aí, querido Silvio Amadeu, né? Silvio, quanto tempo, que honra ter você aqui, né? Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, viu? Tenho uma admiração enorme por você. Você acha que você me acompanhou no início da terapia intensiva, acho que meus primeiros plantões, né? E tem seu contato guardado até hoje. Esse é o problema de ser referência, tá? Você vai ter sempre, seu número vai ter tá guardado aí em vários telefones aí de residentes e plantonistas, enfim, de médicos aí, tem você como referência no assunto. Já me salvou várias vezes, né, em discussões de casos complexos, assim, e sempre com uma generosidade enorme, e mais uma vez demonstração de generosidade vindo aqui compartilhar seu conhecimento. Então, o Silvei é referência aí, né, na insuficiência cardíaca aguda, da equipe do transplante cardíaco do Hospital das Clínicas e coordenador da equipe de insuficiência cardíaca avançada e transplante cardíaco da Santa Casa. Então, Silvio, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez e aproveitem, meninos. Elise, pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Você, Elise, é sempre bom a gente ver vocês, né, que são mais jovens, né, e ocupando os espaços que são é, merecidos para vocês, né? Eu tenho certeza que a residência de vocês aí é uma residência de qualidade, né, tendo Cerise aí como uma das preceptoras, e é muito nobre a iniciativa, sabe, de discutir o assunto, né? Na verdade, a formação, né, em transplante, em pós-operatório, né, de transplantes, ela é parte da formação do intensivista, né? A gente vê que no nosso meio isso é um pouco negligenciado, né? Eu não me lembro bem, hoje posso estar enganado, mas na época que eu trabalhava mais com residência, com projeto de programas de residência, eu lembro que dentro da residência de terapia intensiva, transplante era o tópico que tinha que ser, que era, né, de certa forma, necessário, né, que tinha que ter. Não vou dizer que era, se era obrigatório, não me lembro, mas o transplante num centro, num grande centro como Belo Horizonte, não é uma coisa excepcional, né? Muitos hospitais em Belo Horizonte fazem transplantes e a maioria dos pacientes transplantados, a não ser alguns renais e o pessoal do transplante de medula, vai passar pelo CTI. E são pacientes muito graves, né? Então é importante que que o intensivista realmente se aproxime um pouco da realidade do transplante, né? Então é muito legal vocês terem a iniciativa de discutir o assunto na residência. Posso dar sequência? E me desculpem aí pelo atraso, realmente uns probleminhas aqui. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. A ideia aqui é de falar um pouquinho da epidemiologia da IC, conceitos gerais, que não dá para discutir as coisas sem conceituar, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, né, que às vezes é simples, mas às vezes nem tanto, a etiologia da IC, que também às vezes é óbvio, mas às vezes é um desafio sem fim, a classificação da IC sem muita burocracia, o que interessa para a gente no manejo dos pacientes de fato, a IC aguda, que é a IC que a gente já trata no hospital, né? A IC nova ou a IC crônica descompensada, a identificação e o manejo da IC avançada, que é a IC que normalmente é o paciente com insuficiência cardíaca que tem indicação de transplante ou de algum outro, de uma outra terapia avançada, e o transplante provavelmente em si, né? Alguns aspectos do transplante, principalmente o momento da indicação e o que é contraindicação. Vocês vão ter alguns pacientes na terapia intensiva que, infelizmente, são pacientes fim de linha, que são pacientes para cuidados paliativos. A gente tem que saber do que a gente está falando, né? A gente tem que saber identificar esses pacientes. Aí, volta e meia, a gente a gente recebe uns contatos para transferência dos pacientes. Eu falo, gente, mas espera aí, é só abrir qualquer referência e ler numa página lá as indicações e contraindicações, que a pessoa vai entender que aquele paciente já não é candidato, né? Insuficiência cardíaca é uma doença né, muito prevalente, a incidência da doença só aumenta, né, à medida que a gente trata o infarto, trata a valvulopatia. Esses pacientes não morrem da doença de base, mas vão evoluir com insuficiência cardíaca.
depois é uma doença de prognóstico ruim, né? Depois do diagnóstico feito, em 5 anos, a gente não deve ter mais que 35% dos pacientes vivos, né? Então, a doença com uma mortalidade alta é uma causa frequente de internação no mundo inteiro, não é diferente no Brasil. A gente tem dados do DataSUS que mostram que o número de internações vem diminuindo, mas, por outro lado, a mortalidade dos pacientes que internam vem aumentando. Possivelmente, a gente está internando só os pacientes muito graves, né? Talvez errando no time da internação. A mortalidade no Brasil é especialmente alta. A gente tem referências do mundo desenvolvido e realmente a gente perde mais pacientes do que todo mundo. É impressionante. A maioria dos pacientes que internam com insuficiência cardíaca, eles são readmitidos em 90 dias. E todo paciente com insuficiência cardíaca que reinterna, ele está descendo um pouquinho nas perspectivas dele de sobrevida. Esse paciente tem mais chance de morrer nos próximos 6 meses. E o registro, né, brasileiro de insuficiência cardíaca aguda, que é o tema do nosso assunto aqui, o BRIT, esse registro já tem uns 12, 15 anos. Ele mostrou que a principal causa de rehospitalização dos pacientes é que nós realmente não estamos cuidando do paciente adequadamente durante a internação. Os médicos não estão prescrevendo o básico que deveriam prescrever, e aí esses pacientes reinternam mais e morrem mais. A insuficiência cardíaca é uma síndrome, né? A insuficiência cardíaca não é só um achado de exame. Estou rabiscando aqui. A insuficiência cardíaca não é só não é um eco com fração de ejeção reduzida, não é isso. A insuficiência cardíaca é uma síndrome. Síndrome tem que ter sinal e sintoma. Então, é uma síndrome que constitui sinais, sintomas clássicos, que a gente já conhece bem, e que acontece em decorrência e tem que haver a demonstração de alguma anormalidade estrutural ou funcional do coração, que resulte em aumento de pressões intracavitárias. Então, a gente tem que ter clínica e a gente tem que ter algum outro dado objetivo, senão a gente vai chamar toda a dispneia de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca aguda, que é o assunto que nós vamos discutir mais a fundo aqui, é a insuficiência cardíaca nova, é aquele paciente que a gente chama, que às vezes a gente fala que é uma IC primo diagnóstico, né? Esse termo não é muito habitual. Ou, por exemplo, é um paciente que infartou e evoluiu com disfunção ventricular e insuficiência cardíaca naquela primeira internação. Ou então, o mais comum é um paciente que já tem insuficiência cardíaca conhecida e que ele tem uma descompensação grave, uma descompensação aguda. Porque o paciente com IC crônico, ele descompensa no ambulatório também. O paciente que vinha em classe 2, ele dá uma piorada, vira um classe 3, mas essa não é uma descompensação aguda, é uma descompensação lenta. Então, isso a gente não chama de IC aguda, a gente chama de IC crônica descompensada mesmo. E tem um percentual variável, a literatura não é muito clara, mas talvez aí em torno de 5% dos pacientes com insuficiência cardíaca que vão evoluir para a insuficiência cardíaca avançada, que é aquela insuficiência cardíaca em que o paciente não fica bem, não tem os sintomas controlados, mesmo com o tratamento otimizado, o tratamento medicamentoso. É um cenário de prognóstico muito ruim, a mortalidade desses pacientes pode chegar a 75% em um ano. E são esses pacientes que a gente tem que tentar, e esses pacientes vão passar muito frequentemente por vocês na terapia intensiva, são os pacientes que a gente tem que identificar, a janela de intervenção para eles é curta e tentar dar o destino adequado para eles, caso caiba para eles alguma intervenção específica, como o transplante, por exemplo. O diagnóstico da insuficiência cardíaca é isso, né? Isso aqui é um gráfico geral, né? A fonte aqui é a Sociedade Europeia de Cardiologia. O ponto de partida, é claro, é a suspeição clínica, fatores de risco, paciente hipertenso, paciente que é valvopato, paciente que já infartou, os sintomas óbvios, né, de insuficiência cardíaca, o eletro, né, gente, que a gente esquece um pouco o eletro, né, tá aqui, né, esse é um gráfico que eu fiz baseado na Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, um eletro alterado quer dizer muita coisa. E aí, se a gente tem benefício, nós estamos falando de diagnóstico de uma IC nova. Se a gente tem BNP, o BNP ajuda demais, um BNP normal, mesmo nesse cenário aqui, a insuficiência cardíaca é pouco provável, né? Agora, se a gente tem um BNP alterado, a gente tem, e a gente, né,
vai seguir, então, para a realização do ecocardiograma, a gente normalmente vai ter algum dado alterado nesse ecocardiograma, e aí a gente tem a insuficiência cardíaca confirmada, e o eco já vai nos dar, definir o fenótipo, né, da insuficiência cardíaca, né, considerando a fração de ejeção. E aí a gente vai ter os 3 grupos básicos, né, de pacientes com IC, IC com fração de ejeção reduzida, minimamente reduzida ou fração de ejeção preservada. Se a gente não tem BNP, é importante lembrar isso, não precisa desesperar, né, gente? Que tem muitos lugares que não tem. Na Santa Casa a gente não tem BNP. Então, a gente vai seguir o fluxo. Tem opção para quem não tem BNP, até porque eu não sou tão antigo assim. Na minha época de residente não existia nem BNP, e a gente dava diagnóstico de insuficiência cardíaca com certa propriedade. Então, tem que seguir um fluxozinho de diagnóstico, mesmo que isso pareça óbvio, porque senão a gente começa a chamar DPOC, um monte de outras coisas que confundem um pouco a insuficiência cardíaca de insuficiência cardíaca, tá? O diagnóstico etiológico da insuficiência cardíaca, acho que eu comentei isso na introdução, às vezes ele é muito claro, às vezes o paciente já chega e já fala para você que ele tem uma valvopatia ou que ele já infartou, então, às vezes é muito simples. Tem que lembrar das causas mais comuns, tá, gente? O que é comum nisso. A causa mais comum no mundo inteiro, praticamente, é a isquemia, tá? No nosso meio, a gente tem uma quantidade grande de pacientes com miocardiopatia dilatada idiopática. Isso é mais próprio do terceiro mundo, tá? No primeiro mundo é muita doença coronariana. No nosso meio ainda tem muita coisa que é de terceiro mundo, muito acometimento viral no coração, muita miocardite viral, muito álcool. Álcool tem em todo lugar, mas, né, a gente não está melhor do que os outros lugares. Tem a doença de Chagas, então a gente tem um predomínio da causa isquêmica, mas muito menor do que o predomínio que se vê no mundo desenvolvido. Lembrar da doença de Chagas, nós estamos em Minas Gerais, Minas, São Paulo, Bahia, insuficiência cardíaca pode ser Chagas sempre, então não desconsiderar essa possibilidade. Com a história, com eletro, com eco e consologia para Chagas, a gente vai ter a boa parte dos diagnósticos estabelecidos. E a gente costuma até usar um termo IC não isquêmica e não chagásica, que é muito importante a gente identificar esses 2 grupos. O isquêmico, porque ele pode ter alguma opção de revascularização, o chagásico, porque ele é um grupo mais complexo, mais grave. A miocardiopatia chagásica, de todas, disparada, é a de pior prognóstico. Então, até um termo que a gente usa com frequência no nosso ambulatório. Esse paciente aqui, a gente não sabe o que ele tem, mas é uma IC que não é chagásica nem isquêmica. Isso já separa ele um pouco no bolão dos pacientes. A ressonância é um exame muito atrativo, ele ajuda num tanto de coisa, mas ele não é para fazer em todos os pacientes, né, gente? Com eco, com exames laboratoriais, a gente vai dar boa parte dos diagnósticos. A ressonância é especialmente importante quando a gente precisa de caracterizar mais o miocárdio. Então, ela é muito útil nas miocardites, no miocárdio não compactado, nas doenças infiltrativas e de depósito, né, amiloidose. A ressonância ajuda demais. É um exame que não é tão caro. A gente acha que a ressonância é cara. A ressonância não é um exame caro, mas é um exame que não é muito disponível e nem vai ser, provavelmente, a ressonância miocárdica, porque ela dá prejuízo. O exame é muito demorado, então, num hospital público, você consegue fazer, quando você tiver o software, você vai fazer sem problema. No hospital privado, a ressonância não vai estar muito disponível para fazer ressonância miocárdica, porque o exame é demorado e é muito mais lucrativo fazer ressonância de crânio do que ressonância miocárdica. Mas o exame é sensacional, a ressonância não deve ser pedida da mesma forma. A ressonância para avaliar viabilidade miocárdica no paciente coronariano é uma coisa, ela é feita de uma forma. No paciente que eu quero um diagnóstico de uma doença de depósito, ela é feita de outra forma. Então, eu não posso pedir assim, IC a esclarecer. Eu tenho que falar para o médico que vai fazer a ressonância o que eu estou pensando, senão ele não consegue nem definir qual protocolo ele vai usar no exame. O CAT, o cateterismo, não é para fazer de forma tão liberal como às vezes a gente vê em algumas fontes. A literatura americana, canadense, europeia, ela tende a ser mais liberal com a realização do cateterismo,
porque lá realmente a etiologia isquêmica é disparada a mais importante. No nosso meio não é tanto, mas mesmo nas diretrizes europeias e americanas, a recomendação ela não é liberou geral para fazer o CAT, tá? Então, quem precisa fazer o CAT? Os pacientes que estão tratados adequadamente, que têm angina mesmo, que fazem arritmias ventriculares, esses pacientes que podem ser candidatos ao implante de CDI. A gente não vai implantar CDI num paciente se ele tem risco de doença coronariana sem investigar ela. Nos pacientes que têm algum outro exame, por exemplo, fez um eco e tem uma área de hipocinesia anterior no paciente diabético. Claro que isso pode ser doença coronariana, então eu vou fazer. Ou naqueles pacientes que têm uma fração de ejeção reduzida, sem uma causa óbvia, fração de ejeção menor ou igual a 35, e são de alto risco para DAC. Então, não é para fazer em todo mundo que tem insuficiência cardíaca, que eu não sei a causa. Tem que ter um risco considerável de ter doença coronariana. Só nós vamos estar fazendo um exame invasivo, usando contraste num paciente que tem disfunção renal. Todo paciente com insuficiência cardíaca não tem rim normal, tá, gente? Mesmo que a creatinina esteja normal, o rim dele não é normal. Então, poupar ele do contraste pode ser sempre útil. E vai vir muita coisa pela frente na vida desse doente ainda, principalmente se ele for transplantar, ele ter a reserva do rim dele preservado vai ser muito útil lá na frente. A biópsia do miocárdio é um exame que não é muito disponível, né? Só vai estar disponível nos centros de referência. Ela está indicada em casos muito selecionados. É aqueles pacientes por exemplo, chega um paciente jovem com uma insuficiência cardíaca nova, você está tratando ele direitinho e assim ele está evoluindo rapidamente com queda da fração de ejeção. Você encontra o paciente com fração de ejeção de 35, 40, está tratando direitinho, um mês depois a fração de ejeção dele é 20. Então, esse paciente mesmo tratado, ele está despencando a fração de ejeção. Esse paciente pode ter uma miocardite de células gigantes, uma miocardite eosinofílica, que são entidades raríssimas, mas ele pode ter, eu já vi algumas vezes, e aí só a biópsia que dá diagnóstico. O tratamento é imunossupressão agressiva e ele cura da insuficiência cardíaca. Então, realmente, a gente não pode esquecer desse grupo pequeno de pacientes que precisa de biópsia, mas realmente é um grupo mínimo, tá, gente? Eu pedi biópsia do miocárdio, tem uns 15 anos. A outra não era nada, tá? Específico. O diagnóstico etiológico, essa imagem ficou muito ruim. Aqui é só um esboço para a gente lembrar de tudo que pode acontecer. Tá ruim, tá dando para ver, gente? Dá para ver, dá para ler, sim. Está um pouco É embaçado, mas só dá para ler. só um panorama bem grandão aqui, ó. Na insuficiência cardíaca isquêmica, nas cardiomiopatias, a gente vai ter um grupão que é idiopática, o não compactado, hipertrófico, displasia ritmogênica do VD, as restritivas. Nas restritivas, nós vamos ter também vários, assim, um perfil muito variado, tem os infiltrativos, os não infiltrativos, as doenças de depósito, tá? Que a gente vai ter aí Fabry, hemocromatose. Na doença infiltrativa, importante demais a amiloidose, que a gente tem realmente visto cada vez mais. E voltando lá na linha principal, que é onde está tudo que é mais frequente, chagas, válvulas, cardiopatias congênitas do adulto, drogas lícitas ou ilícitas, tá? Assim, muita disfunção ventricular em pacientes usuários de cocaína e crack, tá? Independente de ter doença coronariana, periparto, as taquimiocardiopatias, as miocardites, tá? Aí nem estou lembrando dele aqui que está aqui no cantinho. Então, é só que a gente tem que ter, quando a gente está com um paciente que o diagnóstico não está claro, a gente tem que lembrar desse grupão, todas essas possibilidades, que às vezes a gente vai direcionando o diagnóstico para uma ou para outra e perde, às vezes, o fluxo ideal de investigação. A classificação mais básica da insuficiência cardíaca é baseada na fração de ejeção, né, gente? Nessa classificação que a gente tem as principais referências para o tratamento, especialmente da insuficiência cardíaca crônica, né? Aquela que a gente vai conduzir no ambulatório. Antigamente, a gente só tinha dois grupos, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada. Agora, a gente tem a insuficiência cardíaca com fração de ejeção minimamente reduzida, que é os pacientes com fração de ejeção entre 41 e 49. 40 ou menos, fração de ejeção reduzida, 50 ou mais, fração de ejeção preservada. Na IC com fração de ejeção preservada, gente, é aquilo que eu falei lá no início. Além da gente ter sinais e sintomas, nesse grupo especialmente,
Porque aqui a gente tem um eco que pode ser quase normal e tem dispneia e edema, que são sintomas absolutamente inespecíficos. Então, a gente tem que ter alguma informação nesse eco ou de alguma outra fonte que esse paciente tem pressões de enchimento aumentadas, senão a gente está tratando de espineia com fração de ejeção normal, chamando isso de C, tá? Então, não pode só contentar com os sintomas e uma suspeita de insuficiência cardíaca. A gente tem que ter algum dado objetivo que o eco pode trazer, tá? Para o manejo da insuficiência cardíaca, a gente tem que definir, isso aqui é fundamental no manejo da insuficiência cardíaca na beira do leito, né? E é exame físico, tá, gente? A gente não precisa de Swan-Ganz para a gente definir o perfil do paciente, tá? Inclusive, né, assim, o Swan-Ganz no manejo da insuficiência cardíaca, a não ser em casos extremos em que tem um componente associado a insuficiência cardíaca, por exemplo, o paciente que faz um choque misto cardiogênico estéptico, o catéter pode ser útil, a gente não tem vantagem em usar recursos invasivos para o diagnóstico e manejo da IC, tá? E à beira do leito a gente consegue identificar bem em qual grupo o nosso paciente está. Eu preciso saber se ele está congesto e se ele está bem perfundido ou não, tá? O paciente que está seco e quente, é o grupo A. Esse paciente ele está compensado, ou seja, ele não está congesto, não está mal perfundido, é um paciente que está compensado. Não sei nem o que ele está fazendo no hospital, né? O paciente do grupo B é o mais frequente, tá, gente? Não para vocês no CTI, porque esse paciente às vezes não vai precisar de ir para o CTI. É o paciente que está com a perfusão boa, mantida, mas está congesto. Esse é um paciente basicamente de enfermaria. Aí, para vocês no CTI, o grande grupo, que é o desafio, é o grupo C, não é um grupo pequeno, que são os pacientes que estão frios, ou seja, mal perfundidos e congestos, né? Então, são frios e úmidos. Então, esse é o paciente mais complexo de manejar, de maior mortalidade, e que, de uma forma geral, ele vai chegar na terapia intensiva. O paciente do grupo D é aquele paciente que não tem congestão, está seco e está mal perfundido, tá? Às vezes ele está até mal perfundido exatamente porque ele está seco demais. Também não é tão frequente, mas às vezes a gente vê. E tem que lembrar, né, gente, que pode ser dinâmico, né? Às vezes um paciente do grupo C que estava mal perfundido e congesto, às vezes a gente liga do buta, a gente melhora a perfusão dele, a gente dá diurético e aí ele vira um D, ele passa de C para D, ou seja, eu desidratei ele a ponto dele mudar do perfil C para D, tá? Então, essa classificação não é estática durante a mesma internação, em dias no CTI, o paciente pode migrar de uma para outra. Mas, de uma forma geral, o C é o paciente que vai chegar mais para vocês na terapia intensiva e é o que chega para mim também para transplante. A classificação Intermax é importante a gente ter ela em mente. A gente que lida com insuficiência cardíaca avançada e transplante, a gente usa bastante essa classificação. A Intermax é a classificação do Registro Internacional de Suporte Circulatório, ela foi desenvolvida para indicar suporte circulatório, ou seja, balão intraórtico, ECMO ou outros recursos de suporte. Mas como a gente usa pouco suporte circulatório, de uma forma geral, a gente usa ela também propondo o tempo para o transplante. Aqui o tempo de intervenção, o que a Intermax propõe é o tempo para implante de um dispositivo de assistência. Como a gente aqui muitas vezes não vai ter o dispositivo de assistência, o nosso paciente já vai direto para o transplante, a gente considera o mesmo tempo aí. Então, o Intermax 1, essa classificação é diferente das outras, né? Normalmente nas outras classificações, o 1 é o mais leve. Por exemplo, dispneia grau 1 é uma dispneia leve. Aqui não, aqui o Intermax grau 1 é o pior paciente, é o paciente em choque cardiogênico refratário. Esse é um paciente que está morrendo e ele já está com balão intraórtico, por exemplo, e ele está evoluindo mal. Então, esse paciente ele tem horas para alguma outra intervenção. O balão é um dispositivo de assistência bem básico, né, gente? O balão vai aumentar o débito cardíaco em 0,5, né? Em 0,5 litros por minuto. É muito pouco. Para um paciente que tem um índice cardíaco de 1,
aumentar 0,5 é aumentar 50%. Então, por isso que os pacientes melhoram, a gente percebe que os pacientes melhoram muito com balão, apesar de, teoricamente, ele aumentar muito pouco o índice cardíaco. Mas para quem está com 1 de índice cardíaco, ir para 1,5 é aumentar 50% e faz diferença. Então, Intermex 1 é um paciente que o balão já não dá mais. Então, ou ele transplanta, ou ele vai para outro dispositivo de assistência ventricular, e o ideal é que seja em horas, porque ele vai morrer, tá? O Intermex 2 é aquele paciente que, mesmo com dobutamina, com inotrópico, ele está piorando a função renal, ele está evoluindo com caquexia cardíaca, você não consegue mais ajustar a volemia dele, ele continua, mesmo com aumento de diurético, esse paciente acaba ficando progressivamente mais congesto, então esse paciente precisa de algo além nos próximos dias, né? Provavelmente ele vai passar pelo balão intraórtico e depois, né, ele pode precisar de outra intervenção. O Intermex 3 é aquele paciente que às vezes a gente fica com ele na enfermaria lá nos hospitais de transplante, aguardando transplante. É um paciente que precisa de inotrópico, ele é dependente de dobuta, que normalmente é o que a gente vai usar. Ele fica bem com dobuta, pelo menos um tempo ele fica, tá? Então esse é o Intermex 3, aquele paciente que fica, às vezes, com vocês no CTI, né? Seria até o ideal que ficasse sempre, mas às vezes a gente fica até na enfermaria com esse paciente, desde que a dose de dobuta seja bem pequenininha. 5 até 7,5 microgramas é aceitável se o paciente não tiver outros marcadores de mau prognóstico, ele ficar na enfermaria se ele está aguardando transplante. Então, esse é o Intermex 3. Esse é um paciente bem frequente, né, para ser encaminhado para o transplante. E aí é isso mesmo, é semanas, né? Meses é demais, mas semanas ele aguenta até transplantar. E o Intermex 4 já é um paciente que ele pode ficar sem dobuta, às vezes ele precisa de dobuta no momento em que ele tem uma infecção, ele dá uma descompensada, mas ele não é dependente de dobuta, tá? Esse paciente, inclusive, é um paciente que, otimizando o tratamento, é possível que ele até possa ficar sem transplantar. Intermex 3, 2 e 1 não tem jeito, é uma insuficiência cardíaca já terminal mesmo. E os pacientes 5, 6 e 7 são pacientes ambulatoriais, esses pacientes não são a pauta da nossa discussão aqui, tá? Então, é legal a gente ter essa classificação em mente, não sei se vocês têm hábito de usar, tá? Quando você fala que você está com um paciente em Intermex 2, para quem lida com transplante em insuficiência cardíaca avançada, realmente isso já quer dizer muita coisa, sabe? Nomenclatura é importante, né? A gente corta caminho, às vezes, né? Quando a gente usa a nomenclatura certa. Para tratar a insuficiência cardíaca crônica, a gente, que é o paciente né, de consultório, a gente tem um mundo de evidências, né? Todo dia sai um trabalho novo, tem drogas novas sendo testadas toda hora. Na insuficiência cardíaca aguda, não. Esse paciente não é o paciente que interessa mais à indústria, agora já é, né? Porque meio que eles esgotaram, né, o espaço para colocar o Entresto, os inibidores de SGLT2 na insuficiência cardíaca crônica, agora eles vão investir principalmente com SGLT2 na IC aguda. A gente já tem trabalhos com empaglifosina, né, mostrando algum benefício na insuficiência cardíaca aguda, mas a gente tem poucos estudos robustos, como a gente tem, diferente do que a gente tem na IC crônica. Então, a gente vai lidar muito com a fisiopatologia. Toda doença que a gente não tem tantas evidências, e isso é comum nas doenças muito agudas, né? Trauma, grandes queimados, né? Assim, a gente não tem evidências, não se faz grandes estudos com esses pacientes. Então, a gente tem que voltar à fisiopatologia para a gente ter algum parâmetro para tratar os doentes. Isso não é exatamente ruim, tá? Nas doenças crônicas, eu acho que a gente não basear na fisiopatologia pode levar a gente para caminhos errados, mas nas doenças agudas não, tá? Trauma de veia cava inferior, qual que é a dúvida, gente, do que acontece? Sabe, facada na veia cava, o que vai acontecer? Não tem dúvida. Então, essas doenças muito agudas, muito graves, entender a fisiopatologia é suficiente, às vezes, para a gente definir estratégias de tratamento. Assim, a gente vai falar um pouco de dispositivo de assistência ventricular, gente, mas não é uma realidade para a maioria dos hospitais gerais, nem mesmo para os hospitais cardiológicos, tá? A gente tem, em Belo Horizonte, nenhum dos hospitais que trabalham com transplante tem nada além do que o balão intra-aórtico, tá? A gente
consegue, excepcionalmente, na Santa Casa eu ainda não consegui, mas dizem que se for algum caso muito específico, daria para usar a ECMO, mas a gente não usa. No Ferício Roxo, eu tenho notícia que se usou ocasionalmente em alguns pacientes, mas porque alguns convênios, né, às vezes se consegue pelo convênio, é uma assistência muito cara, né? Então, realmente, a gente tem muitas restrições orçamentárias para usá-la. E, de fato, gente, é necessário ter, mas está longe de ser uma maravilha, tá? Os resultados dos pacientes que recebem assistência circulatória são longe de serem muito animadores, tá? Então, gente, nós vamos lembrar muito desses dados fisiopatológicos para manejar os pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Na insuficiência cardíaca, o que nós vamos ter? RVS, né? Resistência vascular sistêmica muito aumentada, RVP, resistência vascular pulmonar aumentada e, né, um débito cardíaco baixo. Esse é o cenário do paciente com IC. E aí faltou colocar um capilar pulmonar aumentado, né, que a gente vai ter também, pacientes via de regra vão estar congestos. E para a gente, o que nós temos de recurso para melhorar esse débito cardíaco? Vamos lembrar da formulinha, né, do débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Frequência cardíaca é um parâmetro que a gente vai manipular pouco, né, a não ser que ela esteja nos extremos, né? Se o paciente está bloqueado com uma frequência de 30, claro que eu tenho que intervir. Ou se ele estava fazendo uma TV ou uma FA com frequência de 180, isso eu vou ter que intervir. Fora desses extremos, mexer para mais ou para menos na frequência cardíaca não vai mudar muita coisa. Aí a gente tem que tentar aumentar o volume sistólico. O volume sistólico é uma consequência da contratilidade, da pré-carga e da pós-carga. Contratilidade é a força do miocárdio. Eu não vou melhorar o miocárdio agudamente, mas eu intervenho nessa força usando inotrópico. Pré-carga são as pressões de enchimento, é o paciente que está congesto. Então, eu vou interferir na pré-carga dando diurético para o paciente, tá? E vasodilatando também, né? Porque quando eu vasodilatar, eu vou também diminuir a pré-carga. E na pós-carga, nós vamos intervir também com vasodilatadores diretos, como o niprítico, que a gente vai falar daqui a pouco, nitroprusiato. Então, é importante a gente lembrar disso, gente. Como que eu melhoro o meu paciente com IC? Eu ajusto a volemia, eu diminuo pré-carga, eu diminuo pós-carga e aumento a contratilidade. Não tem muita mágica. É isso, eu estou tentando melhorar a performance da bomba, tá? Esse gráfico de Frankenstein é bom a gente lembrar dele, porque ele para a gente ter claro que melhorar a volemia, ele está aqui por causa disso. Esse estiramento versus volume. Ou seja, quando a fibra está estirando demais, ou seja, o paciente está muito congesto, passou de um certo ponto, o mecanismo de estiramento já não tem mais efeito no débito cardíaco e, pelo contrário, o paciente piora o débito cardíaco. Por isso que dar furosemida não é só uma questão de alívio de sintoma, a gente melhora o débito cardíaco do paciente, porque eu trago a curva de enchimento, de pressões de enchimento ventricular para um parâmetro onde um nível onde o débito cardíaco vai ficar, vai ser otimizado, tá? Então, lembrar desses parâmetros facilita para a gente como nós vamos lidar com o paciente com insuficiência cardíaca. Esse gráfico aqui, eu acho que talvez eu devesse ter colocado ele depois, porque a gente vai falar de cada um dos elementos, inotrópico, furosemidas. Eu vou fazer isso, se vocês me permitem, e a gente volta nele. Ó, diurético. A gente tem né, são basicamente 4 classes, né? A gente vai ter furosemida, hidroclorotiazida, prontônio e acetazolamida. A ordem é essa. A gente vai, se o paciente está usando furosemida em dose adequada, e dose adequada de furosemida, gente, pode ser 2 ampolas por hora, tá? Então, assim, tem dose máxima de furosemida? Essa seria a dose máxima, tá? Mais que isso, realmente, possivelmente não vai adiantar nada, tá? Mas às vezes a gente precisa temporariamente usar 2 ampolas por hora, tá? Não tenham nenhum constrangimento em dar furosemida para valer. Se o paciente está hipervolêmico e bem perfundido, né, gente? Se o paciente está mal perfundido, não adianta. Se ele está em baixo débito, né? Você tem que melhorar, você tem que dar inotrópico, não adianta só dar diurético. Está dando muita furosemida e não responde, está refratária a furosemida. Você pode ir aumentando, que não vai adiantar. Então, você tem que combinar diuréticos. O segundo diurético que você vai combinar é a hidroclorotiazida.
A espironolactona não tem efeito diurético significativo, tá, gente? É por isso que ela não está, ela é o diurético de excelência no tratamento da IC crônica, mas na IC aguda, não, porque ela não tem efeito diurético importante. Mas a gente explora ela para poupar potássio, porque dando 2 ampolas por hora de furosemida, nós vamos foliar horrores de potássio, e também porque na dose de 50 a 100 miligramas ela já tem efeito diurético também, mas não na dose de 25, tá? E a cetazolamida é para aqueles pacientes que não estão respondendo às outras 3 classes, que normalmente já estão fazendo alcalose metabólica por conta da furosemida, e aí a gente pode associar a cetazolamida, mas assim, a margem de dose é muito pequena, é de 200 a 500 miligramas de 8 em 8 horas. E diurético, aliviar sintoma, melhorar a performance cardíaca quando eu trago a curva de enchimento ventricular para o ponto de melhor performance que a curva de Frankenstein mostra. Inotrópico, não tem jeito. Se não tiver, se o paciente está embaixo do débito, eu tenho que dar inotrópico. Não vai adiantar eu dar diurético, não tem como eu dar vasodilatador para um paciente que está muito hipotenso. A dobutamina é a nossa droga de escolha, gente. Assim, toda hora eu vejo alguém, mas por que não usa levosimedan, não usa melvinona? Gente, paciente nosso com insuficiência cardíaca, ele é muito ruim. Eles todos são hipotensos com menos de 90 de sistólica, não pode dar levosimedan, não, foi excluído esse grupo de pacientes nos estudos. O único estudo que teve com levosimedan durou 7 anos, ficaram esticando o estudo até ver se dava algum resultado, e não deu, e eles excluíram todos os pacientes que eram hipotensos, né? Que esses são os pacientes difíceis. Paciente com insuficiência cardíaca com 130 de sistólica, né, gente? A gente bate palma, né? Fica fácil de cuidar. Então, Dobuta é a droga de escolha. Paciente beta-bloqueado, mas eu vou dar um beta-agonista e um beta-bloqueador. Não tem problema, né? Sim. Toda vez que a gente tira o beta-bloqueador do paciente com insuficiência cardíaca, a gente aumenta a mortalidade. Então, a gente tenta não tirar o beta-bloqueador. Mas tem hora que tem que tirar, tá, gente? Choque mesmo, o paciente acidótico, não vou deixar beta-bloco. Mas se o paciente não estiver tão grave, eu tento reduzir o beta-bloque e dou dobuta numa dose maior. Aí, ao invés de começar com 5, eu começo com 7,5 microgramas. Milrinona pode ser útil, né? Mas a gente usa muito pouco. A droga tem efeito vasodilatador, que é interessante no manejo da IC, mas aí o paciente não pode ser hipotenso, tá? Então, não sei se esse paciente, de fato, existe para a gente. Levosimedan é caríssimo, né? Estudo que foi testado a droga desanimador, então a gente normalmente não vai usar, tá? Existe um grupo pequeno de pacientes que, por exemplo, não vão transplantar, que não são tão hipotensos, que aí o levosimedan, não sei se vocês já usaram alguma vez, você usa uma dose padrão. Essa é a dose de levosimedan. Terminou a dose, desliga o levosimedan. Não tem desmame, não é igual a dobutamina. Então, às vezes, os pacientes que recebem o levosimedan nessa dose, eles ficam um pouco melhor. Você consegue, por exemplo, desostralizar um paciente para ele conseguir ir para casa e, às vezes, morrer com a família, mas longe de mudar o prognóstico de alguém, tá? Os vasodilatadores, gente, os vasodilatadores orais, eu deixei eles aqui porque em algum momento a gente tenta introduzir eles, mas na terapia intensiva nós vamos usar vasodilatador parenteral, tá? Nós vamos usar, de preferência, o nitroprusiato de sódio, tá? E às vezes no paciente que ainda está sem pia, o paciente está muito ruim na enfermaria até chegar no CTI, você pode ligar nitroglicerina, pode ligar tridil, mas a droga é o nitroprusiato de sódio, a droga é absolutamente titulável, é potente vasodilatador arteriolar, que é o que eu preciso, e eu preciso, lembrando lá da fisiopatologia, diminuir a pós-carga no território pulmonar e sistêmico. Então, o nitroprusiato é a droga de escolha. Praticamente todo mundo pode usar o nitroprusiato desde que não esteja com menos de 90, 95 de sistólica. Reduz a pré-carga, pós-carga, resistência, que eu já falei, e no final das contas a gente vai ter o que a gente quer, que é aumentar o débito cardíaco. Aqui, gente, quando a gente fala de vasodilatar o paciente, parece que a gente está... talvez não dá para perceber o tanto que a gente pode ajudar o paciente com insuficiência cardíaca quando a gente está vasodilatando ele com nitroprusiato. Aqui eu trouxe para vocês a manometria do seu José Valdo, foi o nosso primeiro paciente transplantado na Santa Casa. A manometria é um exame que a gente faz para incluir o paciente em lista de espera, né? Porque se ele tiver hipertensão pulmonar grave, ele não pode entrar na fila de transplante. Então, esse exame a gente faz, é um exame diagnóstico. Então, a gente testa, a gente avalia se a hipertensão pulmonar dele é mantida ou se ela é uma hipertensão transitória. E aí, o que a gente faz?
o paciente vai para a hemodinâmica e a gente faz medidas iniciais, que são pré-nitroprusiato, e as medidas pós-nitroprusiato. Eu trouxe essa tabela só para vocês verem o tanto que o paciente melhora com o Nipride. Olha o que a gente faz, vamos de baixo para cima, gente. Olha o índice cardíaco. O índice cardíaco do doente é 0,89 de partida. Quando eu dou nitroprusiato, o índice cardíaco do paciente vai para 2,36, tá? Não é normal, mas chegou perto, tá? Tá certo que eu dei uma dose muito alta de nipride. Não estou falando para vocês darem 160 ml hora de nipride. Mas como? O paciente não morreu, não, tá? Então, assim, foi dado, né, dentro do que é recomendado. O recomendado é o que está aqui, ó. A pressão na aorta, a pressão sistólica na aorta chegou a 83. Quando cai abaixo de 85, não pode aumentar o nitrite. É mais ou menos o que a gente pode usar na terapia intensiva. Vocês estão com o paciente com PIA. Se a pressão sistólica do paciente de vocês está acima de 85, 90, cabe nitrite, tá? Tanto que é assim que a gente faz a manometria. Olha o capilar pulmonar. O paciente era estupidamente congesto, um capilar vindo de baixo para cima. O capilar pulmonar, CP, de 32 vai para 22. Ainda é muito ruim, né, gente? Mas caiu 10, né? Caiu praticamente um terço. Então, os sintomas de congestão melhoram. Aqui a pressão na aorta, né, cai, é claro que cai, né? O lipídio é um vasodilatador sistêmico. Olha a resistência vascular pulmonar, né? De 6,46 ela cai para 1,35, ela fica quase normal. Então, eu diminuo o trabalho do ventrículo direito, porque eu diminuo a pós-carga do ventrículo direito. A resistência sistêmica, olha o que acontece com a resistência sistêmica, ela sai de 40 e vai para 11. Então, eu estou diminuindo absurdamente a pós-carga, tá? Eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo mais extremo do que a gente faz no laboratório de hemodinâmica. Mas isso aqui, gente, é a realidade do manejo do paciente com insuficiência cardíaca, tá? Então, levem essa informação, sabe, do benefício que vasodilatar o paciente vai ter. Isso na insuficiência cardíaca aguda. O que é o sacubitril valsartan, gente? Que é um trecho que a droga, né, mais badalada dos últimos tempos da insuficiência cardíaca. É um potente vasodilatador. Tá? Por que os pacientes com insuficiência cardíaca melhoram? Tá? Eles estão vasodilatando. Claro que tem o efeito da valsartana, que é um BRA, mas o sacubitril, ele é só o vasodilatador, não tem outro benefício na insuficiência cardíaca, não. Então, vasodilatar, historicamente, ajuda no manejo da insuficiência cardíaca. Vasopressores, é o contrário, é tudo que eu não quero na IC, tá? Eu já tenho uma resistência sistêmica aumentada, naturalmente. Eu usar noradrenalina, eu estou só piorando o paciente. Paciente com insuficiência cardíaca avançada, que chega péssimo na terapia intensiva para vocês, que vocês precisam ligar a nora, esse paciente ele não vai sair de lá, provavelmente. A não ser que seja uma coisa muito pontual, tá? O paciente fez uma anafilaxia, alguma coisa assim, então aí às vezes não tem outro jeito. Mas temos que evitar ao máximo a noradrenalina. A vasopressina é menos pior, mas também é vasopressor. Então, aqui, se a gente usar um vasopressor, nós estamos fazendo o contrário do que deveria ser a estratégia de manejo da insuficiência cardíaca. Não estou dizendo que não posso usar, tá, gente? Claro que tem lugar, tem hora que a gente tem que usar nora. Se o choque do paciente é misto, tem um componente séptico importante, se eu não der nora, ele vai morrer. Não tem jeito, né? E os dispositivos de assistência ventricular, gente, balão intraórtico ajuda demais, tá? Assim, a gente é um procedimento do intensivista também, tá? O intensivista, não sei se vocês têm a oportunidade de passar, de treinar. Eu não aprendi na minha residência, não tive muito, não ganhei muita expertise com o balão, tive que fazer isso depois, mas o balão é um procedimento que, claro que se vocês têm um cirurgião cardiovascular, você vai chamar ele para fazer, né, gente? Mas tem que lembrar que às vezes não tem, ou não tem em tempo hábil, e às vezes o balão, se a gente não passar o balão em minutos, o paciente não consegue esperar que alguém chegue para passar esse balão. Eu já vi vários pacientes nossos, pré-transplante, a gente chegar no CTI e falar, nossa, pega o balão agora, sabe? Corre e passa o balão, porque é quase igual um marca-passo no paciente bloqueado. Parece um exagero, gente, mas não é, tá? Nós estamos falando de pacientes extremos que estão morrendo. Então, é importante ter domínio do implante do balão, né, dentro da formação do intensivista, na minha opinião, tá? E do cardiologista também, tá? Os outros dispositivos de assistência, gente, como eu disse para vocês, a gente não tem no nosso meio, é muito caro, eu não sei quando nós vamos ter.
Nem sei se a gente está preparado para ter, porque a gente não cumpriu o dever de casa. A gente não está nem dando captopril para os doentes ainda, como o BRIA te mostrou, o Registro Brasileiro de Ciência Cardíaca, e a gente fica discutindo usar a ECMO, que custa uma fábula, né? A membrana custa R$ 100.000, né? Então, assim, não sou contra, não, acho que a gente tem que incorporar a tecnologia, mas a gente não fez o dever de casa ainda. Agora eu vou voltar lá rapidinho naquele fluxograma, que eu acho que agora fica mais fácil. Aqui, gente, ó, aí porque aí eu já falei um pouquinho do que seria o benefício de cada droga, né? Então, nós estamos falando do paciente que chegou no hospital com insuficiência cardíaca aguda. Foi para o CTI, paciente não tem dúvida, é insuficiência cardíaca. Não dá, esse paciente, se ele tiver o fator desencadeante, se ele infartou, gente, se a gente não tratar o infarto, não vai adiantar nada, tá? Então, obsessivamente ficar atento aos fatores desencadeantes, tá? Aqueles que são removíveis, sabe? Um infarto, um paciente que está infectado, é muito comum, tá, gente? O paciente, às vezes, não vai fazer febre, não espere PCR subir, tá? Porque vai demorar. Então, às vezes, o fator desencadeante é infecção, tá? São coisas muito simples, assim, não vou dizer simples, mas coisas que a gente não teria dificuldade em acessar, que às vezes a gente começa a tratar o paciente de forma sindrômica, a gente esquece que teve alguma coisa que fez aquele paciente sair do estado de compensação dele. Então, nós vamos ter aqui dois grupos, né, três grupos, basicamente, né? Os muito hipotensos, que são aqueles abaixo de 80 de PA sistólica. Esses, gente, é a correria, né? Esses pacientes vão precisar, se eles estão no grupo D, que é o grupo mais simples, que é aquele paciente que está desidratado e frio, nós vamos dar um pouquinho de volume, tá? Cotas de volume, 250, 250, normalmente cabe 1.000 ml de soro desses pacientes. Se não melhorar prontamente, inotrópico, tá? Nós estamos falando do doente muito hipotenso, né, gente? Aí esse doente tem que suspender o diurético, ele está desidratado, tem que suspender o vasodilatador nesse momento e tem que suspender o beta-bloco, tá? Se ele está no grupo C, ou seja, ele está congesto e frio, aí eu preciso de inotrópico, não vou reparar a volemia, assim, não vou dar volume, obviamente, vou dar inotrópico de cara, porque ele está com menos de 80 de sistólica. Suspender beta-block, esse aqui não dá para ficar com beta-block. Se tiver com vasodilatador, captopril, hidrolazina, tira, nessa hora não dá. A pressão pegou um pezinho, passou de 80, já que ele é C, tá, gente? Ele é perfil C, ele é congesto. Então, eu dou furosemida, mas não adianta dar furosemida com sistólica menor que 80, tá? E aqui no meinho aqui, os pacientes que não são tão impotentes, entre 80 e 110, esse é um grupo que talvez seja o mais frequente, né? Se ele é C, ou seja, ele é frio e úmido, mas ele não está tão impotente, esse eu posso dar primeiro vasodilatador para ele. Chegou o paciente, ele está frio, congesto e está com 110 de sistólica. Eu ligo primeiro niprid ou dobuta? Niprid, tá? Nesse paciente eu devo ligar primeiro niprid. Lembrem da manometria que eu mostrei para vocês lá do seu José Walter. Tá? Olha o que a manometria, o que o niprid fez. O índice cardíaco saiu de 0,8 foi para 2,3, tá? Ali não tinha dobuta não, tá? Então, pode ser que eu consiga muita coisa com o vasodilatador. Ah, o paciente comecei o vasodilatador, niprid, começa devagarzinho, 5 ml, passa para 10, vai indo devagar, às vezes chega a 80, tá, gente? Não se surpreenda. É o único cenário em que você vai ver, você vai aumentar o niprid e a pressão do doente vai subir, tá? Você aumenta o niprid, aí o débito cardíaco vai melhorando, a pressão não cai, pelo contrário, ela pode subir, tá? Mas não tá, mas aí pode ser que o paciente esteja tão grave que não vai dar, aí você vai ter que ligar do buta também, aí é inotrópico já, tá? Furosemida, né? Ele não está muito hipotenso, não precisa esperar nada, ele está congesto, então já pode dar furosemida. E esse é um doente que eu posso só diminuir o beta-bloqueador, eu não preciso tirar, porque ele não está tão chocado assim, tá? Aí aqui, o grupo B, vai depender, o B, com a pressão acima de 110 ou entre 80 e 110, o manejo vai ser mais ou menos a mesma coisa, né, gente? Esse paciente não tem muita dificuldade. É diurético, se ele está na terapia intensiva e, se for possível, a gente vai tentar vasodilatar ele de forma mais agressiva, com droga parenteral, basicamente vai ser o niprid, e às vezes esse paciente precisa de uma VNI, de algum suporte, né, mais específico, tá? E o grupo A é o paciente que, na verdade, a gente só tem que otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca. Como eu falei com vocês, não acho nem certo chamar isso de insuficiência cardíaca aguda, porque o paciente não está, né, com nenhuma piora do quadro.
Então, e embaixo aqui, né, não sei se deu para vocês entenderem a ideia, é onde que o paciente deve estar, né, terapia intensiva versus enfermaria. Os pacientes, né, boa parte dos pacientes com IC vão precisar de terapia intensiva mesmo. A gente acaba, às vezes, não levando tanto, porque não tem, né, leito para todo mundo, mas boa parte dos grandes hospitais, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, eles têm unidade de insuficiência cardíaca, né? O Sírio tem, o Einstein tem. Então, assim, o Einstein, na verdade, não tem, não. O Einstein tem uma grande unidade que eles chamam lá de semi-intensivo, que é onde eles tratam esses pacientes. Mas o Sírio tem uma unidade de C. É claro que não estou dizendo que todo mundo tem que ter, mas esse paciente é um paciente muito frequente e que demanda cuidado intensivo e faz toda a diferença, tá? O tempo de internação, quando o paciente é conduzido via terapia intensiva, diminui muito, além, claro, de desfechos duros, inclusive mortalidade, né? Agora eu vou pegar o nosso rumo lá. Aí, gente, o que é IC avançada, né? Quando que a gente pensa que um paciente já passou daquele ponto em que as drogas habituais vão resolver, as estratégias habituais vão resolver? A gente tentou as estratégias habituais, então tudo isso aqui, sintomas graves, persistentes, classe funcional 3, é depois de terapia otimizada. O paciente chegou para você da primeira vez, primo diagnóstico de C, está em classe 3, não pode chamar de insuficiência cardíaca avançada nunca, tá? Insuficiência cardíaca avançada é depois de algum segmento e de constatar a refratariedade do paciente, tá? Então, são os pacientes que se mantêm muito sintomáticos, os pacientes que têm uma fração de ejeção muito baixa, aqui está menor que 30, eu acho que menor que 30 talvez não seja assim muito, muito baixa, não sei se é porque a gente está acostumado a ver os pacientes com 17, 15% de fração de ejeção, mas abaixo de 20 não tem cometimento, é, não tem uma clara, esses pacientes evoluem muito mal, né, comum nos pacientes pós-embolia pulmonar, né, então esses pacientes às vezes dão muito trabalho, não tem muito o que fazer. Alterações valvares que não tem como ser operadas, cardiopatias congênitas inoperáveis, esse paciente ele vai evoluir mal, tá? Se é uma cardiopatia grave, se é uma valvopatia grave, não tem jeito dele evoluir bem, tá? BNP alto e persistentemente alto, ou aqueles pacientes que estavam bem, o BNP começa a subir de forma consistente, mesmo com você tentando mexer no tratamento. E aqueles pacientes que internam, precisam de diurético em dose muito alta, que precisam de inotrópico, que precisam de diálise, que precisam de ventilação mecânica, óbvio que esse paciente ele está num outro patamar de gravidade. Então, esses pacientes a gente deve pensar neles de uma forma diferente, tá? Esse paciente ele não vai ficar bem, provavelmente, sem um transplante ou alguma outra estratégia avançada. E aí, esse aqui é o fluxo dos pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Aí, por isso que é importante a gente falar das classificações antes, né? Os pacientes que são Intermex 1 e 2, lembra que eu expliquei lá no início, né? São os pacientes que já estão com balão intraórtico, não estão indo bem, e que estão com dobuta, que seria o Intermex 2, que estão piorando a função renal. Esses pacientes, eu tenho que fazer alguma coisa para eles. Eu tenho que oferecer o suporte mecânico, porque transplante, gente, não tem na gaveta, não tem órgão guardado no almoxarifado do hospital. Então, eu tenho que ter alguma coisa para ajudar esse paciente rápido. Então, é suporte circulatório. Se já está com balão e eu não tenho outro suporte, infelizmente, só sobra o transplante. E o suporte circulatório aqui, ele pode ser ponte. Para melhora, o paciente pode melhorar. Dengue, por exemplo, né? Uma situação em que, às vezes, ou outras miocardites virais, o paciente pode ficar péssimo, você dá o suporte, ele melhora. Ele não precisa de transplante, não precisa de mais nada, ele só precisa de suporte para sair da fase aguda e melhorar. Seria esse paciente aqui, ó, do meinho aqui, do suporte circulatório, recuperação cardíaca e neurológica dos órgãos-alvo. Esse paciente melhorou o coração, ele foi uma miocardite viral, você deu suporte, ele melhorou. Desmamar o suporte circulatório e conduzir ele de forma conservadora. O paciente que, mesmo com suporte circulatório, ponte, né, gente? Suporte circulatório não é destino, é ponte. Então, não é terapia final no nosso meio. Ele até pode ser em alguns casos específicos. O paciente que persiste, né, com lesão cerebral, teve lesão cerebral que não melhorou, falência de órgão, paciente de insuficiência renal, insuficiência hepática, falência múltipla de órgãos, né?
cuidado paliativo. Esse paciente não adianta, esse paciente não é para ir para transplante. E tem o outro grupo, que é o que vai para transplante, que é aquele paciente que melhorou a perfusão dos órgãos-alvo, melhorou do ponto de vista neurológico, mas não melhorou o coração. Ele não vai melhorar o coração. Então, esse paciente, se não tiver contraindicação para transplante, ele deve ir para a lista de transplante, tá? Agora, aqui nos pacientes Intermex 3 e 4, que são pacientes ambulatoriais, gente, esses pacientes ele não, são pacientes mais graves, né, gente? É paciente que está usando dobuta na enfermaria, é aquele paciente que usou dobuta, mas que deve dar para desmamar, esse é o 3 e 4. Se ele não tem contraindicação para transplante, vai para transplante. Se ele tem contraindicação, essa contraindicação é reversível. Por exemplo, é um paciente que teve uma embolia pulmonar, e aí ele não pode transplantar nas primeiras 2, 3 semanas. Se ele estiver muito grave, eu ofereço suporte, melhorou daquele quadro, ele volta a ser elegível para transplante. Se a contraindicação não é reversível, não tem jeito, vai para o cuidado paliativo, tá? E os Intermex maior que 4 são pacientes de manejo ambulatorial, aí a gente tem que levar, aí os critérios são mais né, aí o tempo para decisão é mais longo, né? Os pacientes que rehospitalizam, que estão ficando refratários, que estão evoluindo com piora da função renal, desnutrindo, que tem um VO2 muito baixo, esses pacientes eles precisam de ser acompanhados de perto e podem até ser candidatos a transplante em algum momento, mas no primeiro momento é só seguir e otimizar o tratamento, tá? Acho que o fluxograma é meio grande, mas eu acho que é legal para tentar dar uma ideia de os caminhos que os pacientes podem seguir, tá? Ó, não sei se cumpriu mais ou menos a ideia, Cerise. Agora eu queria falar um pouquinho de transplante, mas bem rápido. Não, tá ótimo. Pode Pode ser? seguir. Pode. Ó, o transplante de coração é um procedimento já com mais de 60 anos de experiência, mas a gente tem 2 ciclos no transplante, quando ele começou e depois quando a ciclosporina fez ele funcionar de fato. O primeiro transplante foi o primeiro procedimento médico assim, diferente que aconteceu fora da Europa e dos Estados Unidos e Canadá, foi o transplante de coração que aconteceu pela primeira vez na África do Sul, né? O Christian Weinhardt foi um cara muito visionário, ele treinou nos Estados Unidos, voltou para a África do Sul, de onde ele era, e lá ele conseguiu agilizar mais as questões burocráticas de diagnóstico de morte cefálica, e teve um acidente na frente do hospital onde ele trabalhava, uma moça foi atropelada e tinha um paciente internado com insuficiência cardíaca avançada, e aí ele conseguiu autorização do hospital e fez o primeiro transplante de coração do mundo. Do ponto de vista técnico, foi super bem sucedido, mas o paciente morreu em 20 dias com a pneumonia por pseudomonas, que até hoje a gente perde muito paciente ainda por infecção. Na época, o transplante, a gente não era conhecida as estratégias que a gente usa hoje de imunossupressão. Então, usava só corticoide, quilos de corticoide. Então, não controlava a rejeição, porque o corticoide não é suficiente, e os pacientes acabavam tendo infecções incontroláveis. No Brasil, no ano seguinte, aconteceu o primeiro transplante de coração. O Brasil sempre foi bem ativo em transplante de coração, né? A gente sempre teve centros aqui bem de vanguarda. E aí, lá no Hospital das Clínicas, da USP, aconteceu o primeiro transplante de coração. Não existiu o INCOR ainda. O INCOR foi construído depois do sucesso parcial desse transplante. Foi o João Boiadeiro, foi um jovem que foi transplantado, morreu do mesmo jeito do paciente lá da África do Sul, com menos de 3 semanas, morreu provavelmente de rejeição / infecção. E aí teve uma grande euforia com o transplante, mas os transplantes praticamente desapareceram, os transplantes de coração, durante 10, 15 anos. Parou, encerrou, morria todo mundo. Até que apareceu a ciclosporina nos anos 80, que é um imunossupressor potente, super eficiente na imunossupressão do transplante cardíaco, e de lá para cá o transplante entrou numa linha uma curva, né, de evolução, e se consolidou como uma estratégia adequada para tratar os pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Nunca foi testado em comparação a nada, então a gente tem o transplante em si não pode ser nunca considerado classe 1 de indicação, não deveria pelo menos ser, porque ele nunca foi testado, porque não tem com o que comparar, na verdade. Hoje em dia, talvez a gente tenha dispositivos de assistência ventricular que você poderia testar
como alternativa ao transplante para insuficiência cardíaca avançada. Mas eu acho que ninguém está interessado em fazer isso. Então, a gente continua transplantando os pacientes com bons resultados, mas não é um procedimento que foi testado igual a angioplastia no infarto, por exemplo, né? E em cardiologia a gente é meio obcecado com isso, né? Em ter evidências para tudo, mas de fato para um tanto de coisa a gente não tem. Transplante de coração, gente, é raridade, tá? Nós estamos falando de um país que transplanta muito. Olha o número de transplantes que o Brasil faz de coração. O gráfico está meio ruim, mas vejam o rim. Esse aqui é até 2022. O rim, o Brasil faz em torno de 5 mil transplantes renais. Transplante de coração, 356, tá? Então, e olha que o Brasil é um dos grandes transplantadores, como eu falei para vocês, tá? Então, vejam como que é raro o transplante de coração. Então, o doador tem que ser bem selecionado e o receptor também, tá? E é difícil de fazer, tá, gente? Vocês vão me perguntar assim, por que tem tão pouco? Não sei explicar exatamente, mas uma das justificativas realmente que não é nada simples de conduzir, tá? Minas sempre teve bem em transplante de coração, né? A gente sempre teve programas bem sólidos aqui, desde a doutora Consolação, quando ela inaugurou o programa de transplante aqui, foi muito vanguardista, como ela sempre foi, lá do Felício Roxo, com o doutor Figueiredo, já falecido. Minas Gerais sempre foi um estado importante em transplantes. O estado que é o segundo em números absolutos de transplantes e é o terceiro em número de transplantes por milhão de habitantes. Só que Distrito Federal é fora da curva, não dá para comparar, porque é uma área pequena e drena o centro-oeste inteiro. Mato Grosso do Sul, Goiás não tem transplante de coração. Então, todo mundo precisa transplantar ali, ou vai para São Paulo, ou vai para o Distrito Federal. Atualmente, vai muito para Brasília, tá, gente? E Pernambuco drena muito os estados do Nordeste. Eles têm bons serviços de transplante lá. Então, e Minas Gerais é o estado que faz transplantes em mineiros. Então, São Paulo vai ter um tanto de pacientes de outros estados. Minas, basicamente, atende o público local. Então, a gente não está muito mal em termos de atendimento ao nosso público que demanda transplante, mas está longe do ideal. Olha, essa tabelinha é do ano passado, tá, gente? O ano passado foi o melhor ano em transplantes cardíacos de toda a história do Brasil, tá? A gente fez no Brasil inteiro 426 transplantes, salvo engano. Então, 426 no Brasil inteiro. Não sei se vocês têm ideia, cirurgias cardíacas no Brasil são 100 mil por ano. Então, de 100 mil cirurgias cardíacas, 400 foram transplantes. Então, vocês verem a raridade, né, de certa forma, e a excepcionalidade do procedimento. A Santa Casa de BH, aqui eu só coloquei os centros que fizeram mais de 10 transplantes. Olha para vocês verem, gente. Olha aqui, quem está aqui, né? São grandes hospitais, tá? De baixo para cima, Dante Pazanese fez 13 transplantes. O INCOR tem duas equipes, tá? Essa que fez 14 é a equipe pediátrica, a que fez 33 é a equipe de adulto. O INCOR tem quase 500 leitos, tá, gente? Só dedicado à cardiologia. Albert Einstein, né? Não precisa nem falar. 31 transplantes. Porto Alegre, que né, fala de transplante, mas fez 15. Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro, 17. O Recife, que eu falei para vocês que né, Pernambuco absorve muito os pacientes do Nordeste todo, fez 24. Santa Casa de BH, 31. Aí, Felício Roxo, bom número, 23. Hospital das Clínicas, 25. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, 31. E o Hospital de Messejana, no Ceará, 28. Então, vejam que a Santa Casa de BH ficou em segundo, né, em número de transplantes comparado no Brasil todo. E assim, é pouco, né, gente? São só 31, mas isso vira notícia. Olha só, saiu reportagem para todo lado com com a Santa Casa em segundo lugar em número de transplantes de coração no Brasil. Do lado de cá, foi um feito também do ano passado, eu coloquei aqui também, porque também foi notícia. A gente fez o primeiro transplante duplo, né, coração-rim, de Minas Gerais, e a Laura, né, a paciente que está no meio. Só tem uma paciente aqui, tá? É a Laura que está no meio. E, graças a Deus, foi super bem sucedido, que também é um avanço, né? A gente, quando tinha uma situação em que tinha que combinar transplante renal, hepático, com cardíaco, a gente praticamente
desistia desses pacientes. Não precisa. Se o paciente tiver um bom perfil, essa é uma, né, dá para ver, é um paciente muito jovem, né, tinha que se tentar e deu certo. Deu muito trabalho, tá, gente? Mas deu muito certo. Como eu disse para vocês, a gente faz um bom número de transplantes em Minas, mas a gente está longe do ideal, tá? Vejam aí para vocês verem, né? A necessidade estimada e o número de transplantes realizados. A gente está muito longe em tudo, tá? Córnea, rim, fígado e no coração também, tá? Então, a gente precisa melhorar, apesar de a gente não estar ruim, a gente precisa melhorar. Por que que a gente não está bem, tá, gente? Por vários motivos. É que nós somos ruins para captar. Olha esse gráfico para vocês verem aqui, está ruim de ver, mas de todos os países, de vários países transplantadores, o Brasil é o 24º em número de doadores por milhão. Ou seja, a gente, de potenciais doadores, a gente converte um percentual muito pequeno em doadores reais, tá? Isso por vários motivos, porque a gente não cuida bem do doente, né? Talvez a gente na terapia intensiva precise melhorar, não cuide bem, porque a gente não consegue que a família aceite a doação, tá? A gente não consegue gerenciar o protocolo e fechar o diagnóstico de morte cefálica. Então, assim, os Estados Unidos e a Espanha dão um show, né? Especialmente a Espanha, né? Que é uma referência em transplante. E a gente está longe. Então, talvez, se a gente melhorasse a performance de captação, a gente melhoraria muito o número de transplantes. Claro que não é só isso, né, gente? Mas esse é um fator, né? Se não tem órgão, não tem como fazer transplante. Transplante, sim ou não? Indicações e contraindicações do transplante. Eu tentei introduzir nos conceitos para ficar mais fácil quando a gente chegasse aqui. Quando que está indicado o transplante? Nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada, gente. Naqueles pacientes que a gente já tentou delimitar antes, são aqueles pacientes que não respondem mais adequadamente às terapêuticas convencionais. E quando eu não tenho outra terapêutica, LEVAD, né? São os dispositivos de assistência circulatória como terapia de destino. Se eu não tenho uma opção de dispositivo de terapia circulatório permanente para esses pacientes, eu tenho que pensar em transplante, tá? Contraindicações, gente, isso aqui está bem resumido, a gente vai até detalhar um pouquinho mais. Infecção ativa é só contraindicação transitória, tá, gente? Claro que o receptor tá séptico, eu não posso transplantar ele naquele momento. Resolveu a infecção, pronto, tá apto. Doença arterial periférica e cerebrovascular grave. Paciente com claudicação intermitente, gente. Paciente com AVC com sequela grave. Não dá, não tem jeito, tá? Hipertensão pulmonar, aquilo que eu falei para vocês que a gente testa na manometria. Não é a PSAP no eco, tá, gente? PSAP não é medida, é estimativa no eco, tá? Então, ali erra-se horrivelmente, tanto que muitos ecocardiografistas nem colocam mais a PSAP. Então, eu preciso de medir objetivamente numa manometria. Se a resistência é alta e não responde ao NIPRID, alta é acima de 4 unidades UD, o transplante não pode ser feito. Por quê, gente? Nós vamos ter um ventrículo direito novinho, que nunca viu uma resistência pulmonar alta, sendo exposto a uma resistência vascular pulmonar alta. Esse ventrículo direito vai falir na hora. O ventrículo direito não é uma bomba preparada para sobrecarga de pressão. Então, o VE aguenta mais, mas o VD vai falir na hora. Então, essa é uma contraindicação que realmente não se discute, tá? E a gente só vai acessar isso através de uma manometria. Malignidade com mau prognóstico, paciente que já teve um câncer, não tem, a gente não tem segurança de cura, não pode. Claro que tem um monte de paciente que está curado, né, gente? Inclusive, não é muito raro a gente receber alguns pacientes com miocardiopatia, com IC pós-QT, né? Câncer de mama, mas tem que estar curado, tá? Se está curado, vamos embora para o transplante, né? Disfunção hepática, gente, cirrose, qualquer cirrose é contraindicação. É Child A, mas é contraindicação porque a cirrose não tem cura, é uma doença progressiva, então não se transplanta paciente cirrótico em nenhum estadio. Disfunção renal, se for uma disfunção renal reversível, ou seja, uma cardiorrenal, ou uma insuficiência renal aguda pré-renal por desidratação, claro que não é problema nenhum. Agora, insuficiência renal irreversível, com clínico menor que 30, está contraindicado o transplante de coração. Aí, se o paciente tiver perfil, ele pode ser submetido ao transplante combinado, coração rim. O que é ter perfil? Não ter muitas comorbidades, ser um paciente mais jovem, tá? Então, de uma forma geral.
doença sistêmica com cometimento multiórgão. Por exemplo, amiloidose. Gente, muito difícil transplantar paciente com amiloidose, tá? É uma doença que o paciente cursa com uma insuficiência cardíaca, às vezes, incontrolável, mas a maioria deles tem doença sistêmica que não que impede o transplante. Outras comorbidades graves, IMC acima de 35, gente, assim, é uma epidemia de obesidade hoje, né? Então, toda hora a gente recebe paciente com IMC de 40, não pode transplantar, tá? A mortalidade aumenta 5, 6 vezes, tá? Aí, emagrecer é difícil, mas não é impossível. Então, a proposta é perder peso e buscar pelo menos um IMC abaixo de 35, tá? Abuso de álcool ou drogas. Álcool, pelo menos 6 meses de abstinência. Tabaco, a mesma coisa, a princípio. Drogas ilícitas. Ninguém tem muito claro isso, mas a rigor, 2 anos, tá, gente? Cocaína, crack. Então, assim, maconha, não sei, ninguém sabe responder. Mas cocaína e crack, 2 anos. Quer dizer, todo mundo vai morrer, né? Alguém com insuficiência cardíaca que tem que esperar 2 anos para transplantar não sobrevive. Mas não tem jeito, tá, gente? Porque os usuários de fato pesados, quando eles transplantam, se eles transplantam, eles vão usar de novo e vão abandonar o tratamento e vão morrer, tá? Eu já tive um paciente que na avaliação ele omitiu a informação, é até um rapaz jovem, ele transplantou 2 anos depois, ele foi encontrado morto no banheiro de um posto de saúde. Ele suicidou lá no banheiro, né, porque ele não conseguia ficar sem as drogas. Então, não tem jeito. Droga ilícita, pelo menos 2 anos, tá? Instabilidade psicológica, falta de suporte social, tá, gente? Precisa de ter apoio da família, sabe? Pacientes que não tem nenhuma referência, o paciente não tem filho, não tem esposa, mora com a avó que tem 90 anos, super difícil. Quem vai ajudar ele? Mas ele vai precisar de ajuda quando? Toda hora, gente. Os remédios são bons, são vários, os pacientes têm intercorrências graves, então é muito difícil imaginar um paciente transplantado que não tenha um suporte social, um suporte familiar. Nós não estamos falando de dinheiro, tá, gente? Não é renda, tá? A questão é mais social do que econômica. A maioria dos nossos pacientes transplantados, do HC da Santa Casa, são pobres, tá? Isso não é problema. O problema é não ter suporte, sabe? Aqueles pacientes que não têm alguém, um familiar que possa estar junto, as dificuldades logísticas, a gente está num estado enorme. Minas Gerais é quase o tamanho da Espanha inteira, então o paciente tem que viajar 700 quilômetros para vir fazer uma dosagem de ciclosporina. Então, assim, é possível, mas isso tudo entra na balança, tá? Acho que a gente já. Eu vou ser mais breve, seria isso, que a gente já está passando muito do tempo, tá? Tá, Joyce. Eu ia discutir um pouquinho mais as contraindicações, as indicações e contraindicações, mas eu vou acelerar um pouquinho, tá? Aqui, gente, é da diretriz brasileira de transplante, tá? Ela é de 2018, ela já está um pouco desatualizada. Aí eu vou parar aqui só para falar com vocês do que está no quadradinho embaixo de vermelho, que apesar de o título dali, não, mas está indicações e contraindicações. Isso que está em vermelho, gente, que é classe de recomendação 3, classe de recomendação 3 é não fazer, né? Então, a gente não transplanta o paciente só porque ele tem uma disfunção ventricular isolada, a gente não usa scores prognósticos da IC para avaliar isoladamente, para avaliar indicação de transplante, tá? O paciente que não está otimizado, mesmo que ele seja em classe 3 ou 4, esse paciente não é candidato a transplante, tá? Aí, o que é o clássico candidato é o que está no quadradinho verde em cima. IC avançada, dependente de inotrópico, dependente de suporte circulatório, aqueles pacientes em classe 3 e 4 que não melhoram, né, com o tratamento otimizado e que tem fator de mau prognóstico, ou seja, sódio baixo, disfunção renal, desnutrição, tá? Então, nem basta ser só classe 2 ou classe 3 ou 4, não tem que ter fator de mau prognóstico associado, tá? E alguns parâmetros da ergospirometria, né, que são o VO2, que é um dado que a gente não vai usar para um paciente hospitalizado, né? A ergospirometria é um teste de esforço que o paciente tem que estar relativamente estável para conseguir fazer, né? Aqui eu já falei um pouquinho, vou pular. E transplante dá certo, gente? Essa pergunta, né? Vale a pena, né? Se tem, né, essa dificuldade toda. A mortalidade da insuficiência cardíaca, gente, é um assombro, né? Os pacientes dependentes de dobota, gente, que não sai do hospital,
né, uma sobrevida de 50% para ele em 12 anos é uma coisa maravilhosa, porque ele tem uma sobrevida de semanas ou dias, né, se o transplante não for uma opção para ele. Então, o transplante cardíaco, que é esse quadradinho do meio, é a sobrevida do transplante cardíaco. Em 12, 13 anos, a gente, mais ou menos 50% dos pacientes vão estar vivos, tá? Aí eu coloquei os outros transplantes, né, de órgãos sólidos mais importantes, o pulmonar e o hepático, para vocês terem uma referência, tá? Então, o hepático tem uma sobrevida melhor um pouco, em torno de 60% dos pacientes estão vivos em 10, 12 anos, e o de pulmão, pior, tá? Principalmente se for o transplante de pulmão unilateral, que já quase não se faz mais, tá? Então, e outra coisa importante desse gráfico, que é para vocês nos ajudarem na terapia intensiva, vejam que os pacientes morrem muito lá no comecinho, vejam como a curva despenca no começo. Essa é a mortalidade que a gente chama de cirúrgica, a mortalidade que acontece nos primeiros 30 dias. Quase todo mundo que morre, morre no CTI. Então, claro que vai morrer, né? Não tem jeito, transplante não tem 100% de sucesso, mas é ali que a gente tem que trabalhar, tá? Para a gente diminuir essa mortalidade inicial, tá, gente? Que depois os pacientes morrem dentro de uma proporção que não é tão diferente da população em geral, tá? Mas a gente perde muito paciente em todos os transplantes na fase aguda, tá? Por isso que a gente precisa muito de CTI treinado, né, de pessoas envolvidas para a gente diminuir isso, tá? Como eu disse, não é possível zerar, mas a gente precisa diminuir. Aqui, gente, porque sempre é uma dúvida de como encaminhar os pacientes para transplante, sabe? Eu achei que era interessante colocar aqui para vocês. Aqui seria para os pacientes internados, instáveis, que não tem como agendarem uma consulta, tá? A gente precisa de um relatório médico e social. Lembra que eu falei para vocês que paciente sem suporte social não tem jeito. Então, a gente está usando esse modelinho que está aqui, tá? Tem as questões clínicas básicas, não tem nada excepcional, e a gente precisa de uma avaliação social. Se o médico está no lugar que não tem assistente social, que é muito raro, a maioria dos hospitais tem, o médico pode fazer, isso aqui não é nada do outro mundo, mas a gente prefere que o assistente social faça a avaliação social, tá? E aí, manda para a gente, tem que mandar para alguém, né, para um dos centros transplantadores, o HC, Santa Casa, Felício Roxo, para a gente ver se realmente o paciente não tem critério de exclusão, não tem nenhuma contraindicação. Se é dado o parecer favorável, esse paciente é cadastrado na central de leitos e aí a gente faz a transferência. Quando a gente está em Belo Horizonte, isso funciona relativamente bem. Quando é um paciente do interior, aí tem aquela dificuldade burocrática, o paciente entra na macro regional, a macro tem que mandar para a macro de Belo Horizonte, aí a macro de Belo Horizonte mandar para a Cinti de Belo Horizonte, dá uma agarrada, mas dentro do município não tem muita dificuldade, não. A gente está tentando melhorar esse fluxo, tá? Para que ninguém tenha que ficar fazendo contato com ninguém. Que vocês não, eu não me importo de ser contactuado, mas eu não acho certo. Quem não me conhece, pode ser que alguns pacientes podem não estar sendo prejudicados e outros favorecidos, simplesmente porque o médico que está ali assistindo teve a oportunidade de conhecer alguém que trabalha com transplante. Isso não é legal. Todo mundo tem que ter o acesso, né? Isso chama universalidade no SUS. Então, está tendo um movimento recente agora, nessas últimas 2 semanas, da Secretaria Estadual de Saúde, para criar um fluxo para que em qualquer lugar do estado as pessoas consigam fazer o cadastro do paciente lá, sem ter que fazer contato telefônico com ninguém, e aí vão mandar esse relatório para a gente, nós vamos avaliar, tá? É uma evolução mínima, né, que a gente tem que buscar para os nossos pacientes. Se o paciente está ambulatorial, é muito mais tranquilo, né, gente? Não tem correria, tá? A gente precisa de um relatório médico e dessa ficha que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte ainda exige que seja preenchida, que é simplesinha, né, gente? Não tem quase nada aí, tá? E essa consulta é agendada via o sistema de agendamento da prefeitura do estado, chama CISREG. Não demora, tá, gente? Se marcar uma consulta vai demorar um ano. Não é nada disso. A gente consegue atender os pacientes em até 2 semanas, tá? Feito a solicitação do agendamento, Felício Roxo, HC Santa Casa, tem um compromisso de atender em até 2 semanas, tá? Se o paciente está internado, gente, que vocês viram, ele já internou várias vezes, vocês já caracterizaram ele como IC avançada, vocês podem, durante a internação, dar andamento nesse processo. O paciente não precisa de dobuta, o paciente ele interna muitas vezes, mas com diurético eu consigo melhorá-lo.
Então, é um paciente que não precisa de vocês transferirem, vocês colocarem na central de leite para transferir, né? Porque, né, o paciente não está tão crítico, mas ele também não pode ficar perdido na rede. Então, vocês podem, mesmo antes do paciente ter alta, vocês na terapia intensiva, não acho que seja o papel de vocês, mas durante a internação do paciente, ele pode ter a consulta agendada e já sair do hospital para consultar em uma semana, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que funciona relativamente bem, tá? E era isso, gente. Desculpa que acabou esticando demais. Fantástico, viu, Silvio? Nossa, sem palavras. Eu acho que essa, é- é- essa oportunidade, queria que os meninos tivessem a mesma oportunidade que eu tive de te escutar falando, né, sobre esse tema, assim, com tanta paixão e tanta propriedade, assim, igual eu tive a oportunidade de escutar, né, isso há uns 10 anos atrás, quando eu comecei, né, e fiquei ali atenta, escutando tudo, assim, porque é a propriedade de quem vive e respira, né? A cardiologia intensiva, né? Eu sei do seu histórico na terapia intensiva, então é isso que, essa interface que é interessante, né? Assim, é quem realmente tem a vivência obviamente, a experiência da cardiologia e da terapia intensiva no manejo pré e pós, né? Transplante. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou abrir agora para os meninos, se alguém tiver alguma dúvida, para fazer pergunta e vou parar a gravação, viu?